E aí galera, chegando aqui no final do livro de Provérbios, estamos hoje no capítulo 31, fazendo correspondência ao dia 31. Finalizando então essa série, essa jornada de vídeos, onde a gente buscou interpretar, refletir a respeito da mensagem que é deixada aqui como instrução, como conselho, pelo próprio rei Salomão, que é um dos homens mais influentes no sentido do tema sabedoria, no sentido real e no sentido verdadeiro que vem lá de cima, do que é vertical, e não no sentido terreno, que é mais ligado ao material, que tanto foi dito aqui, Então eu acredito inclusive que não é à toa nós termos aqui exatamente 31 capítulos. Percebe essa correspondência com os dias do mês? Então esse mês, por exemplo, de agosto, ele se encerra com 31 dias. Então hoje é dia 31 de agosto. Então a dica é: faça a leitura do capítulo correspondente ao dia. Ah, Márcio, é muito, eu não tenho o hábito de leitura. Então leia pelo menos um versículo, mas saia da inércia. É sempre o conselho que eu deixo, tá? E até aqui eu vim expondo o meu ponto de vista, sujeito a erros e enganos, E especialmente a minha experiência nessa jornada de 5 anos lendo Provérbios, sendo instruído, se aconselhando, modificando meu modo de pensar, de sentir, de agir, de me relacionar com as pessoas, de respeitar o ponto de vista de outras pessoas, mesmo que eu não concorde, não me conecte com aquilo. Então é necessário desenvolver virtudes. Quais virtudes que eu poderia destacar aqui? A própria paciência, a humildade, aí os princípios. Eu poderia falar da família, da lealdade, da fidelidade, da aliança. Percebe? Uma pessoa que tem princípios, ela não se corrompe, Então, qual que é um dos grandes problemas da humanidade? É se corromper principalmente por prazeres imediatos, perdendo especialmente a visão de longo prazo, Então, nesse capítulo aqui eu pretendo fazer diferente. Até aqui eu expus o meu modo de pensar, a minha experiência de vida. Então, talvez o seu momento aí do outro lado, a fase, o desafio que você esteja enfrentando, seja diferente do meu. E embora isso aqui seja repetitivo, ler diariamente, eu garanto para vocês que um mesmo versículo, um pequeno conjunto de palavras, pode ter vários significados de acordo com a sua experiência, com o desafio que você está passando, com a fase da sua vida. Então é por isso que eu recomendo, com base na minha experiência positiva, que faça a leitura diária. Uma dica: eu confesso que no início eu era muito resistente, eu não gostava de leitura. E eu não gostava de ler, de abrir a Bíblia e ler. E eu sei que isso é um problema comum, um ponto em comum aí na sociedade. Uma dica do que eu fiz para sair da inércia: eu ouvia o áudio. Então tem a voz do Cid Moreira, que é uma excelente voz, ainda com áudio de fundo, uma musiquinha para gerar uma conexão maior. Então, inclusive, nos próprios vídeos que eu estou gravando aqui, nos 31 capítulos, eu estou deixando o link, tá? Do áudio no YouTube, na voz do Cid Moreira. Então, faça o teste. Às vezes você está se preparando ali para ir trabalhar, coloca para rodar lá. E aí você está ouvindo, está assimilando a mensagem. Mas se eu pudesse de verdade dar uma dica, assim, um conselho, seria a leitura. Embora o áudio vá te ajudar, vai te conectar com muita informação, a leitura ela é muito mais poderosa do que ouvir, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vou procurar aqui comentar de forma muito pontual, tá? Não vou me apegar muito à interpretação, porque eu quero que vocês interpretem. Às vezes eu coloco aqui a leitura e eu não comento, e aí fica um monte de questionamento aí do outro lado, não é verdade? Fica uma dúvida, é natural. Então eu quero que você reflita, eu quero que você tenha essa capacidade de interpretação. Então vamos lá, versículo 1: palavras de Lemuel, rei de Massa, que lhe foram ensinados por sua mãe, que por sinal é uma grande mulher. Olha o tipo de instrução que ela dava ao perceber que o seu filho, nesse cargo de liderança, de gestão, de rei mesmo. Então ele era recente ao assumir um cargo tão importante.
E ela, percebendo que ele estava se permitindo se extraviar pelos prazeres da carne, ela foi lá e o questionou. Então preste atenção, versículo 2: o que é isso, meu filho? O que é isso, filho de minhas entranhas? O que é isso, filho de minhas promessas? Não gaste a sua força com mulheres, nem a sua energia com aquelas que corrompem os reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, nem os governantes gostar de bebidas alcoólicas. Então, duas coisas aqui que eu preciso comentar, pessoal, que é muito comum, infelizmente. Homens perdendo grandes coisas na vida por causa de mulheres, prazeres imediatos, e depois bebida. Duas misturas que gera assim fracasso mesmo. Fracasso para mim é um ponto de aprendizado e não final. Mas tem muita gente que perde grandes coisas, às vezes família, relacionamento, às vezes patrimônio, por causa dessas duas misturas, mulher e dinheiro, tá? Então perceba, ela percebendo como uma grande mulher, uma mãe, que ele estava se desviando, ela foi lá e o questionou. Pergunta é uma coisa muito sábia. Então ela não ia lá e rotulava ele, ela fazia ele refletir com perguntas, tá bom? Então isso é poderoso. Porque eles bebem e acabam esquecendo da lei e pervertendo o direito dos pobres a partir da bebida. Então percebe aqui, quem bebe e tem um cargo de poder, de liderança, se desvia com mulheres, por exemplo. Essa pessoa ela é levada pelos prazeres e não pela razão, e não pela justiça, e não pela igualdade. Então logo ela vai alimentar o ego dela e não o bem comum, percebe? Dê bebida ao moribundo e vinha aos amargurados, pois bebendo eles esquecerão da miséria e não se lembrarão de seus filhos. Deixa eu beber uma água aqui, minha garganta seca. Pois bebendo eles se esquecerão dos seus problemas e de seus sofrimentos. Ou seja, como isso aqui é comum também, não é verdade? Isso aqui é um discurso muito comum entre pessoas que têm o hábito de beber, de fumar ou qualquer outro tipo de vício. Ah, eu mereço uma cervejinha, eu mereço um uísque, eu mereço um vinho, etc. Porque eu trabalhei demais, porque eu sofri, eu sou filho de Deus, etc. Aquele tipo de discurso que já é conhecido, né? Então, buscando justificar um problema com outro. Isso é péssimo, tá? Então não faça isso. Então olha os conselhos da mãe de Lemuel, tá bom? Fica aí, válidos para você também, mesmo se você não teve uma mãe como essa. Se você teve, excelente, gratidão e honra, tá? Honra para o pai e para a mãe, independente da experiência de vida, é uma virtude muito preciosa, que você, independente do que te aconteceu, se eu pudesse te aconselhar, eu diria, honre seu pai e sua mãe. Não importa o que te aconteceu, importa o que você vai fazer com o que te aconteceu. Talvez isso te torne mais forte se não tivesse acontecido, tá bom? Então vamos lá, vamos finalizar. Abra a boca em favor do mundo e em defesa dos desfavorecidos. Abra a boca e dê sentenças justas, defendendo o pobre e o indigente. Então ela, sabendo que ele ocupava um cargo de poder, de gestão, de influência, já aconselhou ele primeiramente do caminho errado que ele estava seguindo, fez ele refletir com perguntas, e agora ela deu uma direção: justiça, defenda a causa dos fracos. Já pensou se todo governante, e esse governo, esse tipo de gestão é válido numa nação, é válido em uma empresa e é válido em uma família, é válido em um relacionamento, numa amizade, é válido em tudo, percebe? Então perceba essas mensagens como instrução, como conselhos mesmo. E aí a gente vai para o 10. O 10 ele é bem polêmico, olha só o tema disso. A esposa ideal. Então quem sou eu para falar da esposa ideal? Talvez ninguém. Mas e o rei Salomão? Talvez seja uma pessoa que mereça pelo menos a sua análise, o seu ponto de vista de forma imparcial, tá bom?
Então vamos ver de forma neutra. E eu não vou pontuar comentário a respeito disso. Eu vou deixar você refletir a respeito da sua própria experiência, tá bom? E um detalhe, tá, pessoal? Aqui não está dizendo assim, ó, essa mulher é ideal e essa não presta. Muito pelo contrário. Aqui está personificando a sabedoria através de uma mulher virtuosa, uma mulher de boas qualidades, que agrada um homem, que edifica aquilo que tem de melhor no homem. Tá bom? Então, nesse mesmo sentido, essa esposa ideal, ela levaria o homem para a justiça, honra e prosperidade na própria vida. Então vamos lá. Ó. Quem poderá encontrar a mulher forte? E vale muito mais do que pérolas. Então, primeira coisa, a mulher forte no sentido de valores, de moralidade, a própria mulher virtuosa, né? Nesse sentido virtuoso, ela é uma pérola, ela é um rubi, ela é rara, né? Então a gente sabe que tem muita coisa sem conteúdo e sem valor no mercado, né? No mercado que eu falo, o mercado de relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher, tá bom? Então existem muitas mulheres, mas a mulher forte que traz todas essas virtudes positivas e qualidades, ela é rara, está dizendo aqui, tá bom? E eu concordo, tá? Eu, Márcio, concordo com isso. É muito fácil encontrar mulheres. Agora, a mulher virtuosa que tem qualidade é muito raro, como uma pérola, tá? Como uma rubi. E olha só que interessante, seu marido confia nela e não deixará de encontrar vantagens. E olha só, pessoal, se a gente parar para pensar, quem que é digno de uma mulher forte nesse sentido? Um homem também digno de princípios, de valores que são compatíveis, concorda? Então existe aqui uma reciprocidade, um merece o outro e dessa forma eles conseguem em unidade se tornar algo muito mais edificante, muito mais construtivo, deixar frutos, por exemplo, filhos fortes nessa terra, que sirvam princípios, valores, etc., que vão, primeiro, agradar a Deus com respeito, com temor, e segundo, servir a Deus. E quando serve-se a Deus, consequentemente serve-se também à humanidade. Então, olhe dessa forma. Então, vamos lá. Ela traz para ele a felicidade e não a desgraça em todos os dias de sua vida. Então a desgraça aqui é a falta de graça, desgraça. Então separa as duas palavras aqui. Então a graça no sentido religioso seria bênçãos divinas, né? Ou seja, situações de favores na direção da pessoa que está indo de acordo com os princípios de Deus, a vontade de Deus. Então, quem tem a felicidade, né, nesse sentido aqui, a mulher que traz para o homem a felicidade real, ela não traz problema, porque a falta de graça está associada também a problemas, desafios, dificuldades. Então, esse tipo de mulher não traz esse tipo de problema para o homem. Muito pelo contrário, ela o soma, ela o completa naquilo que ele talvez não tenha. E nesse sentido os dois se completam, porque ele também vai trazer algo que ela não tem, e os dois, é claro, vão se completar em unidade lá em cima, eles vão crescer e vão construir grandes coisas, do meu ponto de vista. Então olha só que interessante o texto agora. Eu acho que os comentários estão bom por aqui, né? Então olha só, leitura a partir daqui, tá bom? Ela adquire lã e linho, e suas mãos trabalham com prazer. Ela é como um navio mercante que importa de longe a provisão. Ela se levanta ainda quando é noite para alimentar a família e dar ordem às empregadas. Ela examina um terreno e o compra. Só um breve comentário. Percebe que ela é uma mulher produtiva, que não tem preguiça e tem prazer naquilo que faz. Olha que interessante. Ela se prepara para o trabalho com disposição. Olha só, não tem preguiça, onde há disposição, e põe em ação a força dos seus braços. Ela sabe dar valor ao seu trabalho e mesmo de noite sua lâmpada não se apaga. Ela estende a mão ao fuso e com os dedos sustenta a roca.
Ela abre as mãos para o pobre e estende o braço para o indigente. Então ela é uma pessoa que tem compaixão, que tem esse sentimento altruísta e não egoísta, tá certo? Independente da família dela. Ela tem esse amor ao próximo. Então vamos dar a sequência aqui, ó. Quando cai neve, ela não teme por seus familiares, porque todos eles têm roupa forrada. Ela tece mantas e se veste de linho e púrpura. O seu marido é respeitado no tribunal e quando se assenta com os juízes, entre os juízes do povo, ele é respeitado. Então ele tem esse respeito, ele é reconhecido como um grande homem e a sua mulher, ela potencializa ainda mais esse respeito pelo fato da construção da família ali, certo? Então deixa eu me achar aqui. Ela fabrica tecidos para vender e fornece cinturões para os comerciantes. Ela se veste de força e dignidade e sorri para o futuro. Esse não tem como não comentar. Então aqui eu acho que se resume em tudo que eu falei até agora, tá? Versículo 25. Ela se veste de força e dignidade. Então isso são boas qualidades. Não é só a dignidade, não é só a força. Só a força aqui pode ter uma lista gigante de atributos de qualidades positivas. E ela sorri para o futuro, ou seja, ela consegue enxergar o futuro mesmo ainda não presente, né? Então ela está no presente, vendo o futuro com visão positiva. Ela acredita onde ela pode chegar junto, é claro, com a família, com a unidade que ela constrói com seu próprio marido. Ela abre a boca com sabedoria e a sua língua ensina com bondade. Ela supervisiona o andamento da casa e seu alimento é fruto de seu trabalho. Seus filhos se levantam para cumprimentá-la e seu marido a elogia. Muitas mulheres são fortes, mas você superou todas elas. Então ela tem esse reconhecimento também por parte do seu parceiro, percebe? A graça é enganadora e a beleza é passageira, mas a mulher que teme a Deus merece louvor. Cantem o sucesso do trabalho dela e que suas obras louvem na praça da cidade. Finalizamos aqui o versículo 30 do capítulo 31, ou seja, fechamos o livro de Provérbios. Então, nesse último capítulo, eu não entrei muito a fundo nos comentários. Eu vou deixar você maquinar e pensar um pouquinho a respeito do que seria essa interpretação. Com base na sua vida, olhando para a sua vida, para a sua experiência, para os seus desafios, para o momento atual que você vive, o que você precisa aprender com essa mensagem? Qual que é a sua interpretação? Porque a minha pode ser diferente, a minha realidade, a minha fase hoje pode ser diferente da sua. Então, embora eu traga alguma luz aqui no sentido de entender, você que tem que interpretar, tá bom? Então não existe a mulher ideal no meu ponto de vista. Existe a mulher ideal para aquele cara. Existe o cara ideal para aquele tipo de mulher. Então existe aqui o que eu acredito? O merecimento. Cada um tem aquilo que merece. Por mais que essas palavras sejam duras, tá? Esse é o meu ponto de vista. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente encerra por aqui o capítulo 31, essa série de vídeos, e eu vou entrar aqui num compromisso com vocês. Logo eu vou subir um vídeo também, fazendo um comentário geral, agora saindo da palavra, falando de experiência, de que forma que o livro de Provérbios, ele pôde me levar para um outro estilo de vida, tá? Que tipo de resultado que o livro de Provérbios me trouxe, tá bom? Beleza, pessoal? Então agradeço você que esteve comigo em toda essa jornada. Se fez sentido para você, é claro, para promover esse trabalho, chegar para mais pessoas, dá o like. Não gostei, Márcio? Tem o dislike também, ok? Comenta, deixa seu comentário, coloca a sua interpretação, aquele versículo que mais te chamou a atenção, ou capítulo também, comenta aí, beleza? E compartilha também para quem fizer sentido para você. Beleza, pessoal? É isso, então até o próximo vídeo aí, onde a gente vai sair do estudo bíblico e vamos entrar na experiência de vida. Beleza? Nos resultados de vida que são atribuídos à leitura e, é claro, convertida em princípios através do livro de Provérbios. Valeu e até o próximo.